Esse é o sexto vídeo da série de devocionais em Gênesis, como a gente está fazendo aqui e pretende fazer até onde Deus nos permitir. Versículo por versículo, vendo sobre o que Deus tem revelado para nós na sua palavra. E no capítulo 1 e no versículo 6 de Gênesis a gente lê que Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Esse é mais um versículo que nos traz informações preciosas sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre a sua natureza, sobre quem ele é. Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11 vai basicamente falar sobre isso. Muitas coisas vão ser ditas, muitas coisas vão ser reveladas, mas tudo para que nós possamos saber mais sobre Deus, sobre quem é esse Deus que nós cremos, quem é esse Deus que criou todas as coisas. E então, mais um haja de Deus foi dito aqui, foi proferido. A palavra poderosa de Deus foi proferida aqui nesse segundo dia. O primeiro dia já terminou, Deus criou os céus e a terra e disse que houvesse luz e fez separação entre a luz e as trevas, mas o trabalho continua e o segundo dia se inicia, onde Deus agora vai criar, ou ele dá agora início ao seu trabalho criando o firmamento. E para que seria o firmamento, ou o que seria esse firmamento? O firmamento, diante do significado que nós temos, é uma expansão, ou é aquilo que retém as águas no céu, as águas que caem com a chuva, e faz também a separação entre essas águas do céu e as águas de baixo. Como nós lemos no texto, Deus disse que houvesse firmamento e também separação entre águas e águas. Deus está coordenando, Deus está organizando, colocando as coisas em ordem e dando forma para esse mundo que estava sem forma e vazio e ainda não havia nenhum ser vivente sobre ele, ainda não havia vida nele. Até porque ainda não era possível haver vida nesse mundo, pois não havia os elementos básicos para que alguém pudesse sobreviver nele. Então Deus cria o firmamento para que esse firmamento faça então separação entre águas e águas. As águas cobriam toda a terra. Houve um tempo em que todo esse mundo estava debaixo de água. Não havia terra visível. A terra já existia, mas ela estava coberta pelas águas. De modo que Deus então cria o firmamento e agora essas águas que estavam cobrindo toda a parte são separadas e vão para cima e outra parte fica embaixo. As águas que ficam embaixo ainda continuam cobrindo a terra e ainda não há porção seca, pois isso a gente vê nos versículos posteriores, a gente vai ver que Deus vai ordenar que apareça a porção seca. Então, isso é trabalho para outro dia ou isso está mais na frente nos próximos versículos. Mas o que a gente precisa prestar atenção nesse versículo 6 é que Deus está regendo, Deus está coordenando, Deus está organizando as coisas, Ele está dando forma para aquilo que não tem forma. Ele está como um grande maestro orquestrando o mundo, o universo, a sua própria criação. Ele cria, ele ordena, ele nomeia, como a gente vê também mais na frente, que esse firmamento vai receber um nome, porque ele tem essa autoridade sobre a sua criação. Ele é o Criador e, como Criador, ele possui essa autoridade que é prerrogativa, direito especial dele, e como Deus, como Criador e como o único que tem esse poder e essa autoridade, ele também nomeia aquilo que ele cria. A palavra de Deus em Salmo, no Salmo 19, no versículo 1, nos ajuda a entender ainda um pouco mais sobre esse versículo 6 do primeiro capítulo de Gênesis, quando nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui nós também temos a palavra firmamento, quando o autor desse salmo escreveu e colocou o firmamento aqui junto com os céus, e os dois com um propósito só de proclamar e anunciar
as obras de Deus e a sua soberania e o seu poder, anunciar quem Deus é. Então, o firmamento tem o propósito de fazer essa separação entre as águas, mas o primordial propósito do firmamento, de acordo com a própria vontade de Deus, o Deus Criador, é anunciar quem Deus é revelar quem Deus é anunciar que as obras de Deus são perfeitas, é anunciar que esse Deus é soberano, é criador e ele organiza todas as coisas segundo a sua boa vontade. Deus, ele cria, Deus, ele ordena, Deus, ele faz separação, Deus coloca em ordem, Deus traz forma para aquilo que não tem forma e Deus faz tudo segundo os seus bons propósitos, tudo para que os seus bons propósitos se cumpram. Toda a revelação da criação na palavra de Deus para nós em Gênesis é para que possamos saber, existe apenas um Deus, esse Deus é o Criador, esse Deus é o único que possui autoridade, esse Deus é o único soberano, esse Deus é o único que é digno de ser adorado e digno de ser temido. Que cada um de nós temamos esse Deus ao lermos cada página, cada linha das Escrituras, pois só Ele é digno. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus eu oro e agradeço a Ti porque o Senhor nos deu a Sua palavra e o Senhor nos fez conhecer um pouco mais de Ti a partir da revelação escrita do Senhor para nós. O Senhor se revela a nós através da Sua criação, conforme tudo que nós podemos ver e tocar. Ó Deus, mas o Senhor também se revelou a nós através da Sua palavra, e podemos ler na Sua palavra como todas as coisas vieram a existir através da palavra do Seu poder. O Senhor fez o firmamento e fez separação entre águas e águas, Pai. E diante desse ato criador do Senhor, diante de mais essa obra maravilhosa e grandiosa do Senhor, queremos temer o Seu nome, render graças a Ti, Senhor, e reconhecer cada dia da nossa vida a Sua soberania, o Seu poder e a Sua autoridade absoluta sobre toda a Sua criação. Que a Ti seja a honra, Senhor, a glória, o louvor e o domínio para sempre. Amém. Esse foi o 6º vídeo desses devocionais que nós estamos fazendo. Eu espero que eles estejam servindo para a edificação da sua vida e esperamos em Deus que nós possamos continuar gravando, falando aqui, para que possamos compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Se você acha que isso vai ser útil para alguém e pode abençoar mais alguma pessoa, compartilha e continua interagindo e assistindo aqui os vídeos, porque Deus tem muito para falar conosco e nos ensinar através da sua palavra sobre Ele, sobre o seu caráter, sobre a sua natureza. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.